Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está se reunindo para a apresentação do trabalho da disciplina de Ciências Morfofuncionais Veterinária aplicada ao sistema cardiorrespiratório e circulatório. A disciplina atualmente é apresentada pela professora Karina na Faculdade Anhanguera. A gente somos alunos do primeiro semestre do curso de veterinária. O tema proposto foi hemangiosarcoma cardíaco em cão. O estudo base para este trabalho é um estudo que reuniu grupos da Universidade Federal da Bahia e da Unesp de Jaboticabal. Eles escolheram um relato de caso que foi publicado no ano 2011 na Revista de Medicina Veterinária do Recife, com o tema de hemangiosarcoma cardíaco em cão. Para iniciar, antes da gente discutir o estudo de caso, a gente vai falar um pouquinho sobre a doença, sobre o que seria o hemangiosarcoma. O princípio de tudo é identificar e conhecer um pouquinho sobre a neoplasia, porque o hemangiosarcoma é uma neoplasia cardíaca primária. Ela prevalece em cães de meia idade e de grande porte, como também foi o animal desse estudo. A neoplasia ela pode ser dividida em benigna e maligna. Mostrando um pouquinho da neoplasia benigna, as características da neo benigna, ela, como mostra no desenho aqui, vocês podem observar que as células crescem unidas, elas não se separam. Existe poucas ou nenhuma célula típica, as células são sempre iguais, né? Ou muito semelhantes. Ela tem baixo índice mitótico, o crescimento dela é muito lento. O que a gente tem de problema é a compressão de algumas estruturas vizinhas, tá? Podendo levar aqui à hipotrofia. Na maioria das vezes, forma-se uma cápsula fibrosa, delimitando o tumor, o que favorece em uma cirurgia, pois a ressecção cirúrgica ela se torna mais fácil, porque não existe expansão celular para órgãos vizinhos. Na maligna, é o contrário. Depende muito do volume e de sua localização, pois às vezes ela pode estar localizada muito próximo a áreas nobres, comprometer vasos sanguíneos e sistema nervoso. Existe uma obstrução de órgãos e estruturas, o que compromete muitas vezes a ressecção cirúrgica. A compressão do órgão é também um outro problema, pois existe a expansão celular nas malignas. As células elas se multiplicam, né? E não são parecidas mais, como mostra o desenho aqui, elas se tornam irregulares, né? Vocês vão ver que a célula normal aqui ela sai do tecido invadindo-se para outro tecido. Aqui a comparação entre um tumor benigno e um tumor maligno. Aqui, como a gente viu, as células sempre da mesma forma, né? E ela não tem expansão para outro tipo de tecido. Aqui na maligna, ela cresceu, ela expandiu e se encaminha para outro tecido, o que caracteriza a doença e a gente vai determinar a metástase. Aqui, para a gente conhecer um pouquinho, a metástase é um câncer que cresce e se desenvolve, as células cancerígenas se espalham, ela sai de um órgão para outro, tá? E as células chegam em outro órgão, se multiplicam, ela provoca um desconforto hemodinâmico muito grande, um comprometimento de vários órgãos ou tecidos. Aqui a gente vê o processo celular, a gente vê aqui células sadias junto com células cancerosas, né? A multiplicação das células cancerógenas,
que ela realmente chega assim a metástase e invade o tecido completamente, tá? Esse desenho aqui traz um carcinoma pulmonar como exemplo, né? E a metástase aqui já na corrente sanguínea. Ela indo para outros tipos de órgão, né? E essa célula chega lá e se multiplica também. Bom, como a gente já viu, o hemangiosarcoma é uma neoplasia, né? Um tumor maligno. Ele é primário no coração, tá? A literatura mostra que o pastor alemão é o que mais tem essa doença, mas a gente sabe que pode ocorrer em qualquer cão, tá? De qualquer raça. Existe maior incidência em fêmeas e que são castradas. Aqui para a gente conhecer um pouquinho da raça do pastor alemão. É uma raça canina que muito usada como cão pastoreiro, né, de rebanhos, mas atualmente tem sido mais cão de guarda, cão utilizado pela polícia militar, e é um cão tranquilo, né, ele vive de 9 a 13 anos, é uma raça de origem alemã e tem uma personalidade muito distinta, né? Ela é obediente, ele é leal, ele é curioso, ele é inteligente, ele é alerta, ele é confiante, vigilante e corajoso. Por isso mesmo, utilizado aí como pastoreiro, como cão de guarda. Os machos são maiores que as fêmeas. As cores são preto, preto e canela, vermelho e preto, sabre, preto e prata e cinzento. O hemangiosarcoma, sua localização principal é no átrio direito. Contudo, pode ser observado em outros locais, como junção atrioventricular direita, lúmen atrial e ventricular e ventrículo esquerdo. Como a gente viu na literatura, pode existir o comprometimento de todo o coração. Portanto, nessa fase, é muito importante a gente conhecer a fisiologia cardíaca, saber como é o caminho do sangue e quais suas estruturas foram comprometidas. A gente sabe que o sangue sempre chega no átrio direito carregado de CO2 que foi trazido de todo o organismo. Ele é um sangue neste momento muito pobre em oxigênio e daí em diante ele irá percorrer todas as câmeras cardíacas, o átrio direito, o ventrículo direito, vai para a área pulmonar, chega ao átrio esquerdo e ao ventrículo esquerdo. Ou seja, conforme o comprometimento de cada tipo de câmara cardíaca, um tipo de consequência cardíaca irá acontecer. Aqui a gente dá um destaque ao átrio direito, né, onde o sangue chega aí rico em CO2. Nesta fase ele vai ser transportado aí para o ventrículo direito e nesta área tem uma válvula que é a tricúspide e com esse comprometimento do tumor, esse esvaziamento cardíaco pode ser comprometido. É a maior prevalência no hemangiosarcoma. Aqui a gente dá um destaque à junção atrioventricular direita, né? Onde o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito, através da tricúspide, né? E esse sangue, então, ele irá ser encaminhado pelas artérias pulmonares até o pulmão para fazer hematose. O comprometimento dessa área pode complicar muito também a hematose, fazendo com que exista uma congestão cardíaca e um bombeamento cardíaco irregular. Aqui um comprometimento mais grave, que envolve o sistema atrial e ventricular, e levando ao comprometimento de ambas as câmaras cardíacas. E aqui por último a gente vai destacar o ventrículo esquerdo. O
comprometimento dessa câmara cardíaca pode diminuir o bombeamento cardíaco para a corrente sanguínea e a gente ter hipertrofia de ventrículo esquerdo e insuficiência valvar da válvula mitral. Como a gente sabe que o hemangiosarcoma ele compromete muitas áreas cardíacas, mas o principal está no átrio direito, a doença vai depender muito da sua localização, como a gente já destacou anteriormente, para saber o comprometimento cardíaco. O seu tamanho vai influenciar também no bombeamento cardíaco, na eficácia cardiopulmonar. Ele tem uma efusão pericárdica e um tamponamento cardíaco. Mais à frente a gente vai destacar essa efusão pericárdia e o tamponamento cardíaco. Aqui a gente pode ver a anatomia do coração com a divisão das câmeras cardíacas entre átrio direito, ventrículo direito, as artérias pulmonares, a aorta ascendente, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. E aqui atrás também a gente também consegue ver a veia cava. Portanto, na efusão pericárdica, como a gente vê aqui no desenho, há um excesso de líquido. Existe uma inflamação da membrana serosa do coração, que pode interferir no bombeamento de sangue. Está diretamente relacionado a um derrame pericárdico. Esse líquido ele aumenta dentro dessa membrana serosa e compromete o bombeamento cardíaco. O tamponamento cardíaco faz com que essa pressão seja elevada. Tá? Existe uma pressão intrapericárdica dentro do pericárdio, restringindo o enchimento cardíaco e reduz o débito cardíaco. Ou seja, a gente às vezes na clínica consegue muitas vezes confundir todo esse sinal com a insuficiência cardíaca, né? Mas a gente sabe que é apenas um derrame no pericárdio que pode levar o animal a óbito devido a esse débito cardíaco reduzido e o problema com o bombeamento cardíaco e enchimento cardíaco. Aqui um destaque é o tamponamento cardíaco. A gente vai ver que essa congestão existe dentro do pericárdio. Aqui a gente vai ver as membranas na anatomia, né, para a gente conhecer que uma membrana é visceral e a outra é fibrosa. Um desenho aqui em cima mostra o tamponamento cardíaco, levando a coagulação, né, e a congestão cardíaca. Existe um colapso ventricular nesse desenho, a gente vê aqui, né, a comparação das câmaras cardíacas do fluxo sanguíneo diminuindo o débito cardíaco. Aqui um desenho mais próximo, né, a gente vê tamponamento cardíaco através da formação desses coágulos, né, bem próximo aqui à válvula, né, nesse caso aqui desse desenho, no ventrículo esquerdo, na válvula mitral, né, a bicúspide. Bom, os sinais que a gente encontra para o hemangiosarcoma é um comprometimento hemodinâmico, ou seja, a gente vai ter a alteração dos sinais vitais. O animal é essencial que seja monitorizado, tá? O seu pulso é fraco devido ao bombeamento cardíaco. A gente tem distensão de jugular, que mostra todo paciente, o animal vai ter uma distensão jugular, ele mostra que existe um comprometimento cardíaco, né? Fraqueza, porque a gente não tem mais distribuição de oxigênio adequado por todo o organismo. Intolerância a exercício, o animal fica muito cansado, tá? Esse nosso animal, ele se torna um paciente intolerável a exercício, qualquer movimento brusco, existe a fadiga muscular, o animal tem falta de ar. E a síncope acontece também nesses casos. A grande complicação do hemangiosarcoma é o choque hipovolêmico e o óbito do animal. O choque hipovolêmico é a hemorragia causada por ruptura de grandes massas,
como acontece no intraperitoneal e intrapericárdicos. Ou seja, a literatura mostra que é bastante comum a gente encontrar esse sangramento no pericárdio e no peritônio. Consequência também, mais à frente a gente vai ver que ocorreu no estudo de caso realizado. Esse choque hipovolêmico é importante que o animal esteja completamente monitorizado, para que a gente consiga tentar equilibrar esse sangramento e evitar o óbito do animal. Aqui uma coisa bastante difícil, que como que a gente faz o diagnóstico versus a clínica, né? Ou seja, o que a gente tem de exame e o que a gente tem de parâmetro conhecido aí de sinal e sintoma do animal. A gente tem que determinar para qual lado é melhor o tratamento. O diagnóstico, ele vai depender de sintomas, né, da sintomatologia, do comprometimento hemodinâmico, como a gente viu anteriormente, saber qual câmara cardíaca foi danificada, se é mais de uma, se é hemangiosarcoma, ou uma está com uma metástase, tudo isso vai influenciar no diagnóstico. O que a gente usa é eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele vai mostrar o traçado cardíaco, a radiografia de tórax, para a gente comparar aí o aumento do coração, o diâmetro cardíaco, né? A ecocardiografia, que é um ultrassom, né? A angiografia e a biópsia, que são métodos mais invasivos. A angiografia, devido à necessidade de infundir contraste para a gente avaliar aí os vasos sanguíneos, como está o calibre e conhecer um pouquinho mais desse comprometimento. E a biópsia, também bastante invasiva, que é onde retirado aí uma parte do tecido para análise histológico. O diagnóstico definitivo, portanto, é histopatológico. É a única forma definitiva que a gente vai ter para confirmar o hemangiosarcoma. Entretanto, os outros exames são essenciais para o tratamento clínico também. O tratamento conhecido na literatura é pericardiectomia, ressecção tumoral, quimioterapia e pericardiocentese. Que a gente viu também que vai acontecer a pericardiocentese nesse estudo de caso que foi proposto. A pericardiectomia consiste na remoção através de cirurgia de uma parte ou toda do pericárdio, ou seja, existe a descompressão cardíaca com a retirada da camada do pericárdio cardíaco. Aqui a gente vê a ressecção tumoral, né? Como a gente já viu, o hemangiosarcoma ele tem uma grande prevalência no átrio direito. Tá? Ele pode ser retirado de forma parcial ou total este tumor. Lembrando sempre que é avaliado o comprometimento cardíaco e o tamanho desse tumor. Os quimioterápicos também são utilizados nos animais. É um tratamento medicamentoso. A literatura também traz os quimioterápicos, como a doxorubicina, a vincristina e a ciclofosfamida. São todos aí neoplágicos contra o tratamento aí do tumor. Os fármacos eles agem, né, alterando o funcionamento celular, evitando a proliferação de células malignas, né? Ou seja, são fármacos aí contra neoplasias, anticancerígenos, né? Aqui, ó, mostrando também o frasco, né, da vincristina. E aqui a ciclofosfamida, que é um fármaco que impede a multiplicação e ação das células malignas no organismo. Tá? Como a gente já viu, então é um fármaco também que combate a neoplasia. É também usado no tratamento de doenças autoimunes, né? A gente vê os quimioterápicos aí, então esse é um fármaco bastante utilizado no processo inflamatório aí do organismo. Aqui, por último, destacando a pericardiocentese, que foi um procedimento realizado
neste estudo também, trazendo a literatura aí, que consiste na introdução de uma agulha, uma punção pericárdico, tá? Ele vai drenar o líquido que está dentro desse pericárdio para melhorar a congestão cardíaca e automaticamente melhorar o desconforto cardíaco desse animal. Bom, aqui destacar então o nosso estudo de caso proposto, tá? É uma cadela, não tem raça, tá definida, apesar da gente ver que a doença prevalece no pastor alemão. Nesse estudo a gente vê que realmente pode acontecer em outras raças, né? Então essa cachorra é uma cadela sem raça definida, é uma cadela castrada, como a gente já viu também que a doença prevalece, né? Em animais castrados. Ela tem 7 anos de idade e pesa 21 quilos. É um animal grande, né? Com um diagnóstico aí de hemangiosarcoma cardíaco. A história desse estudo de caso é uma cadela sem raça definida, como a gente já falou, castrada, ela de 7 anos de idade, pesando 21 quilos, e o que a gente encontrou da clínica dela, que é uma cadela apática, fraqueza e hiporexia, com perca de peso e intolerância a exercícios, observados há 1 semana. Tá? Então a gente vê que a congestão cardíaca ela provocou uma alteração hemodinâmica grande nesse animal. E aí a gente traz aí uma série de sinais e sintomas evidenciados no estudo de caso. A apatia, né, a gente vai encontrar nesse animal pela falta de emoção, motivação, entusiasmo e também relacionado à doença, né, porque ela tem uma fraqueza, um cansaço, uma perca de força muscular e uma limitação funcional. Essa fraqueza, como a gente já viu, pode estar diretamente relacionada lá ao bombeamento cardíaco ineficaz, que existe menos transporte de oxigênio, existe uma compressão cardíaca gigante, uma dificuldade na hematose. Então, por isso, esse animal pode estar desenvolvendo essa fraqueza. A hiporexia é a perca ou a ausência de apetite. Tá? Esse animal fica muito cansado, apático, e é um animal que tem a tendência de perder esse apetite devido a essa fraqueza. Existe a perca de peso, a perca de massa muscular, a falta de apetite, o cansaço, o gasto de energia, a baixa absorção de nutrientes. Essa perca de massa muscular é pelo metabolismo lá, de a gente acabar metabolizando mais proteínas, né, do que carboidratos, porque o animal come menos, ingere menos proteína, menos carboidrato, a absorção é mais reduzida. Ou seja, o animal tem muita perca de peso progressiva nesta doença. A fadiga, né, pelo intolerância ao bombeamento cardíaco, o coração ele está congesto e aí o cansaço aparece muito fácil relacionado à dispneia. O exame clínico observado no animal do estudo apresentou-se letárgico, com mucosas hipocoradas, um tempo de preenchimento capilar maior que 3 segundos, ou seja, o sangue está demorando para chegar nas extremidades, dispneia, uma temperatura retal de 31,1 e um leve grau de desidratação, sons cardíacos abafados à ausculta e pulso femoral fraco. Esse som à ausculta abafada com certeza relacionado já ao início da efusão pericárdica. Vamos entender um pouquinho aí desse achado clínico. A letargia, né, é a perca temporária ou completa da sensibilidade do movimento. Ou seja, esse animal ele passou a andar mais devagar, letárgico. As mucosas hipocoradas é pela falta de pigmentação, né? As mucosas não estão sendo hidratadas corretamente pelo sistema circulatório. Esse animal também tem perca de líquido, né? E aí a gente vê também aí maior que 3 segundos, né? Como a gente já viu anteriormente, o TPC. A dispneia é falta de ar relacionada à congestão cardíaca, uma temperatura retal normal até pelo animal, a desidratação, que toda perca de líquidos e também perca de eletrólitos. E o som abafado, como a gente já citou anteriormente, está diretamente relacionado à congestão cardíaca. O pulso femoral fraco
pode indicar congestão cardíaca, congestão pulmonar, congestão retal e congestão renal e falha no bombeamento cardíaco. Bom, o que a gente viu, que é comparado à literatura, né, a gente também encontrou no estudo de caso, existiu a necessidade de exames histológicos no pós-morte do animal, exames de imagem, necrópsia, foi feito eletrocardiograma e exames laboratoriais. A gente vai conhecer um pouquinho do que foi encontrado nesse estudo. O hemograma, os exames laboratoriais foi solicitado e na bioquímica sérica, também com ureia, creatinina, fosfato alcalina e aminotransferase. O hemograma mostrou anemia normocítica e normocrômica, trombocitopenia, a presença de acantócitos. Na bioquímica sérica, alteração da fosfato alcalina, indicando obstrução biliar. Vamos entender os resultados dos exames laboratoriais. A anemia normocítica e normocrômica mostram um número de glóbulos vermelhos baixo, mas a cor e o tamanho das hemácias normais. Isso característica a anemia normocítica normocrômica. Trombocitopenia é a baixa quantidade de plaquetas no sangue. Os acantócitos são eritrócitos contraídos com múltiplas projeções especuladas. As protusões superficiais podem variar em tamanho e distribuição e decorrem de alteração na composição lipídica da membrana celular dos eritrócitos. Ou seja, a gente vai ver que esse animal também teve um problema biliar lá no fígado. A fosfase alcalina, que é a presença nas membranas de revestimento dos canalículos biliares. Índice com dosagem alta pode sugerir obstrução biliar, como a gente já citou anteriormente. Esse animal então teve um comprometimento do fígado também. O exame de imagem, a gente vai ver o raio-x de tórax, né, mostrando aí que a primeira figura, uma incidência lateral esquerda, né, o coração aumentado em formato globoide devido à efusão pericárdica. Nessa imagem, a gente pode até imaginar aí uma cardiomegalia, né? Então a gente vê que o raio-x, mudando a posição dele, pode interferir no diagnóstico também. Aí a gente vê com uma incidência lateral evidenciando massa radiopaca sobreposta ao átrio direito, que é o primeiro indício aí do raio-x mostrando o tumor. Aqui a gente vai ver uma incidência ventrodorsal, onde visibiliza-se o coração com formato normal após a drenagem do pericárdico, ou seja, foi feito pericardiocentese nesse animal, não sendo visível a visualização da massa cardíaca, ou seja, comparado com o raio-x anterior, a gente viu uma diminuição do tamanho do coração e descartando a cardiomegalia. A ecografia, né, mostrou a presença de uma massa oval hipoecogênica e hemogênica justaposta ao átrio direito, sugestivo então do processo neoplásico. Vamos entender um pouquinho desse resultado de imagem. A imagem raio-x de tórax foi fundamental para se dar ideia como estava o coração do animal, porque a gente viu que a princípio estava maior, depois diminuiu após a pulsão. Vimos a importância de variação também, que uma posição difere da outra. Na posição, como a gente viu, só a massa, só em uma das posições do raio-x. O raio-x após paracentese, né, que é a drenagem lá, mostrou massa em átrio direito, mostrando aí o que a literatura traz, né, como tumor primário no átrio direito. Tá? A paracentese afastou também a possibilidade de cardiomegalia, como a gente já citou. E a ecografia mostrou massa em átrio direito cardíaco compatível com a neoplasia. O exame histológico, de extrema importância, diagnóstico definitivo, né? A gente vê aí um tecido cardíaco bastante com infiltração difusa, né, de células endoteliais imaturas e um aspecto pleomórfico, né? A presença de área hemorrágica e um processo inflamatório bastante significativo. Se a gente comparar aí com o tecido normal, fica bastante evidência essa alteração de célula cardíaca. A gente também encontrou nesse estudo de caso alteração de baço e pulmão, tá?
E se a gente for avaliar as lâminas histológicas, a gente viu que existe semelhança à lâmina cardíaca, o que começa a evidenciar então a neoplasia desse animal relacionado à metástase. E aí no estômago, intestino, músculo intercostal e rins não apresentaram infiltração neoplásica. As lâminas histológicas eram normais. Os exames de histologia, então a gente viu aí que existia uma multiplicação de células irregulares, né? Começaram a se manifestar no coração do animal, evidenciando o tumor cardíaco. A multiplicação das células aconteceu no qual visualizou-se estruturas parecidas em baço, fígado e pulmão. Então, como a gente já viu, que as células lá, elas se manifestam e crescem, se deslocam para outros órgãos, evidenciando a metástase. O ECG, ele mostrou uma taquicardia sinusal, alternância elétrica da onda QRS, que voltaram ao normal após o final da drenagem pericárdica. Ou seja, o paciente tinha o ritmo cardíaco normal, esse animal tinha um ritmo normal, uma taquicardia sinusal normal, mas que estava num estresse cardíaco devido ao procedimento e por isso a alteração discreta do QRS aí. Aqui a gente vê a taquicardia sinusal. O traçado cardíaco é caracterizado por uma frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto. Se a gente for estudar um pouquinho as causas aí da taquicardia sinusal, a gente vai ver que esse animal tinha dor, era um animal ansioso, estava com medo do procedimento, ele tinha pericardite, ele tinha uma insuficiência cardíaca, tinha anemia e as hemorragias também, além dos outros sinais que a gente pode ver também em taquicardia sinusal. Aqui só um pouquinho mais específico o traçado, tá? Mostrando uma frequência cardíaca maior que 100 batimentos, o ritmo é regular, ou seja, ele não tem uma arritmia significativa, tá? Ele tem um complexo QRS com duração e configuração normal, que evidencia e afasta um pouquinho a insuficiência cardíaca, tá? A onda T sem anormalidades. É um traçado bastante simples. Aqui é a necrópsia do animal, no exame já pós-morte, né? Esse animal evoluiu a óbito. A gente, quando observou no estudo, que eles mostraram uma hemoperitônio, uma presença de sangue na cavidade peritoneal, ou seja, uma drenagem de aproximadamente 900 ml. O fígado, mostrando uma hepatomegalia com bordas irregulares, sua simetria alterada e coloração bastante alterada também, o que mostra aí o comprometimento lá como os exames de sangue mostrou. No baço foi encontrado um tumor de coloração avermelhada no centro, enegrecido na periferia, né? Preenchido por sangue, e a gente viu aí também então aí evidenciando a metástase do tumor. No coração havia nódulos, né, localizados na parede atrial direita, conforme a literatura já traz. A maior evidência deste tumor é no átrio direito, tá? Uma coloração avermelhada, o corte apresentava coloração avermelhada com áreas enegrecidas, né? No parênquima pulmonar foram visualizados múltiplos nódulos de coloração vermelha, ou seja, a expansão do tumor aí já mostrando na região pulmonar também. Aqui, como a gente já citou anteriormente, é bem visível aqui na foto, a gente avalia o parênquima pulmonar com nódulos, né, enegrecido. O tratamento que a gente comparou com a literatura, esse animal evoluiu a óbito rapidamente, né, mas a gente viu que foi feito aí a pericardiocentese e foi drenado 350 ml de fluido sanguinolento. O tratamento, como mostrou já na literatura, um prognóstico é bastante reservado. É difícil ter ideia da evolução desse animal. Vai depender muito de como está esse tumor, de como ele comprometeu a área cardíaca, se ele expandiu para outros órgãos, como está esse comprometimento hemodinâmico. O animal pode morrer subitamente, como a gente viu, que os sintomas apareceram em uma semana, né? E uma intensa hemorragia por ruptura de tumores, né? Como a gente viu que na cavidade peritoneal também tinha bastante sangue, e a metástase também em baço mostrou, em pulmão mostrou, a gente viu aí facilmente
como ocorreu essa metástase celular. Bom, o animal veio a óbito, né, 4 dias após a pericardiocentese, antes de realização de procedimento cirúrgico, sendo então encaminhado para o laboratório de patologia animal para a necrópsia, após autorização do proprietário. O animal do estudo possuía um tumor cardíaco único localizado no átrio direito, né, e múltiplos órgãos aí, múltiplos nódulos no parênquima pulmonar, esplênico e hepático, mostrando a metástase celular. Os achados clínicos histológicos contribuíram para a afirmativa de que o tumor cardíaco foi a causa primária da efusão pericárdica, que por sua vez foi responsável posteriormente pelo surgimento da insuficiência cardíaca congestiva, já que o animal não possuía uma disfunção cardíaca intrínseca, né, que justificasse todo esse problema cardíaco. O animal deste relato veio a óbito por choque hipovolêmico, secundário à ruptura do hemangiosarcoma esplênico, com subsequente formação de hemoperitônio. Ou seja, a gente viu lá que existia um sangramento no baço e na região abdominal, também comprometendo também o fígado. Bom, é isso. O trabalho foi muito produtivo. A gente pôde estudar um pouquinho das camadas cardíacas, um pouquinho da fisiologia e entender um pouquinho também do processo celular. Obrigado a todos.